Bom dia, povo de Deus. Aqui quem fala é missionária Shirleyana. Eu estou aqui vendo esse sol lindo que Deus fez hoje para nós. Eu estou aqui observando esses lugares lindos. Gente, todos os lugares aqui nos Estados Unidos são lindos. Todos os lugares. Não tem um que eu fui que seja feio. Todos são lindos. Flórida é realmente uma coisa maravilhosa. Só que eu andando por aqui, observando esses lugares bonitos, eu tive pensando sobre como o mundo está moderno, como o mundo está bem avançado em sua modernidade. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, amém? A paz do Senhor mais uma vez. Aleluias, glória a Deus por essa manhã gloriosa. Já mostrei para vocês como está lindo aqui, né? Mas eu andando por aqui, amados, eu observei que eu fiquei pensando, né, que o nosso mundo está bem moderno, né, bem moderno. Já percebeu que as coisas certas nesse mundo viraram errada e a errada virou certa? Não é? O povo parece que esqueceu que existe um Deus, não é verdade? Aqui eu estava pensando, já tem lugares aqui em que a maconha é liberada, totalmente liberada. Tem jovens que chegam nas faculdades e encontram outros jovens que já têm esse costume, esse vício. E se eles falar que não usa isso, que não quer, eles falam, ah, você é careta, isso é normal, maconha agora é normal. E tudo virou normal, não é verdade? E eu estava pensando sobre isso, que uma jovem mesmo, se tiver 20 anos, e alguma colega dela descobrir que ela ainda é virgem, ela é motivo de chacota, irmãos. Ela é motivo de chacota. Então, as meninas, que é isso, menina? Esse negócio não existe mais. É virgem, isso não existe mais, não. Né? Eu já vi esses assuntos, entendeu? Eu já vi esses assuntos. E trocar de marido, totalmente normal, né? Troca de marido como troca de roupa. E também, gente, até o aborto, estão querendo liberar aí uma lei para o aborto ser totalmente normal, lícito, né? As pessoas falam assim, o corpo é meu, eu não quero ter esse bebê, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, eu vou tirar e acabou. E aí, irmãos, a pessoa perdeu totalmente o temor de Deus. Eu queria ler aqui com vocês, em Êxodo 15, a partir do Êxodo 15, que está escrito assim, ó. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Cifra e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto das hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram o menino com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizeste isso? Guardaste os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz a filhos. Aleluia, quando a gente chega lá, ela já tem dado à luz. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou muito e se fortaleceu. Aleluia. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceram-se casas. Você está vendo essa palavra aqui? Que coisa linda! O povo crescia muito no Egito, muito mesmo. E o rei ficou preocupado, né? Esse povo cresce muito, quanto mais a gente aflige eles, mais eles crescem. Quanto mais a gente bota jugo pesado, mais eles crescem. E ele falou para as parteiras, quando vocês forem lá nas hebreias, para elas terem bebê, mata todos os meninos. Todos os meninos, né? E aí as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei falaram, não matava as crianças, preservava a vida das crianças. Então o rei descobriu e ficou irado, né? Porque as parteiras não fizeram como elas, como as parteiras não fizeram
o que Ele mandou, não é verdade? E gente, aqui está falando sobre temer a Deus. As pessoas não temem mais a Deus. As pessoas acham que é tudo muito normal. Tirar filho é normal, né? Até a maconha é normal. Tudo agora nesse mundo, o diabo embutiu na mente das pessoas que é normal. Eu queria contar para vocês o meu testemunho. Eu era muito jovem, eu só tinha o meu primeiro filho, e eu morava na casa da minha sogra. Minha sogra também tinha um bebê, ela teve no mesmo tempo que eu, e meu marido não queria de jeito nenhum que eu engravidasse mais, não queria de jeito nenhum, porque afinal a gente morava na casa dos outros, e ele não queria, já tinha outra bebê, minha sogra já tinha uma bebê, já tinha 2 bebês na casa, mas eu acabei engravidando de um segundo filho. E meu marido ficou com muita raiva, sabe, irmãos? Muita raiva, e foi uma coisa muito séria, e ele me obrigou a tirar um bebê. Eu não estava na igreja, viu, irmãos? Era muito jovem, não tinha experiência, e não estava na igreja. Mas eu já sabia que isso era pecado contra Deus. E essa foi a minha luta, porque eu ainda muito jovem, mas eu chorava muito e eu falava que eu não ia tirar o bebê, mas meu marido me obrigou à força, não é? Com violência mesmo, me obrigou e me levou a uma clínica ali em Bom Sucesso, que eu acho que todo mundo conhece aqueles matadores ali de bebê, né? Não vou dizer o nome do doutor, né? Que ele era famoso. Então, gente, meu marido foi e me deixou lá naquela clínica. Quando eu entrei chorando muito naquela clínica, eu falei para todos que estavam lá: eu não quero tirar o meu bebê, moça, me ajuda, eu não quero tirar o meu bebê. Aí as pessoas que estavam lá, os doutores lá, me conduziram, subiram a escada comigo e me deixaram numa sala enorme. Essa sala, irmãos, tinha muitas mulheres. Tinha mulheres de todas as idades. Tinha jovens, quase crianças, jovens. Tinha mulheres velhas. Tinha mulheres de todas as idades ali. E elas estavam sentadas lendo revista, numa fila enorme assim, né, sentadas. E eu chorando muito. Eu não quero tirar meu bebê, eu não quero tirar meu bebê. E uma delas veio até mim e falou: por que você está chorando tanto, jovem? Eu falei: é porque eu não quero tirar meu bebê, isso é pecado contra Deus. Elas falaram assim: menina, não vai doer nada, isso é igual trocar roupa, eu já tirei 2. Aí eu falei assim: mas isso é pecado contra Deus, eu sei que é pecado contra Deus. Elas: ah, que isso, fica calma. Irmãos, eu fiquei ali chorando, aquela fila diminuía, chegava mais mulheres, e eu ia para o final da fila, sempre para o final da fila. Teve uma hora que eu saí correndo, desci aquelas escadas, procurando a saída e batendo na porta: abre que eu quero ir embora, eu não vou tirar meu bebê. Aí veio um médico e me pegou pelo braço e falou: o que foi, jovem, o que você tem? Por favor, doutor, me ajuda, eu não quero tirar o meu bebê, isso é pecado contra Deus, por favor, me ajuda. Aí o médico me pegou pelo braço e falou: calma, vem cá, você está nervosa, a gente vai ali, numa salinha, a gente vai conversar, você vai explicar para mim tudo que está acontecendo e eu vou te ajudar. Aí eu fui com ele. Quando chegou lá, ele me botou deitado assim numa cama, num leito, e começou a conversar comigo. Eu comecei a conversar com ele: moça, eu não quero tirar o meu bebê, isso é pecado contra Deus. E ele falou: mas quem é que está obrigando você a tirar? Eu falei: o meu marido, ele quer que eu tire, por favor, eu não quero tirar meu bebê. Aí ele falou: calma, eu vou te dar um calmante, você vai acalmar. Ele pegou a injeção e me deu a injeção, e ali eu não vi mais nada, irmãos. Apaguei, não vi mais nada, não sei quanto tempo depois eu acordei, não sei. Só sei que quando eu vim acordar, irmãos, eu estava numa sala de parto, em posição de parto, com uma perna aqui, outra ali, posição de parto. E eu estava meia tonta, e eu vi, irmãos, eu vi muito sangue naquela sala,
Me virei assim para o lado, vi um balde que estava cheio de sangue, umas bolotas de sangue, muito sangue. Eu notei que eram bolas de sangue. E eu, meia tonta ainda, olhando aqueles dois médicos mexendo comigo, e eu falei: moço, não tira meu bebê, moço. Não tira meu bebê, moço. Não tira meu bebê, moço. Aí eles vieram. Irmãos, hoje eu sei que eram 2 demônios, porque eles estavam rindo da minha cara. E ele veio, me deu outra injeção, eu agarrei com no braço do médico assim, com força, e ele conseguiu me dar uma injeção. Irmãos, eu apaguei de novo. E agora o que eu vou contar para vocês, eu quero que vocês acreditem, porque foi real na minha vida, aconteceu comigo. Ninguém sabe disso, já contei para pouquíssimas pessoas. Irmãos, eu acordei, não sei quanto tempo depois. Eu estava em um lugar que eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava. Era um túnel, irmãos, um túnel que não tinha mais, sabe, era longe, era muito profundo. Era um túnel que não tinha fim, era muito enorme. Uma escuridão terrível, um cheiro horrível. Era um túnel, irmãos, eu não sei explicar, parecia ser de pedra, sabe, de pedra. Era um túnel enorme, não tinha, era como se fosse sabe, um túnel muito grande. E eu estava ali naquele túnel. E eu fiquei assim: que lugar é esse? E eu comecei a perguntar: tem alguém aí? Até então eu não sabia onde eu estava. Naquela época eu não tinha experiência que tenho hoje, né? E eu comecei a falar: tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu perguntava se tinha alguém naquele lugar. Como eu vi que ninguém me respondia, eu tentei sair do lugar para ver o que tinha no final daquele túnel. Mas meus pés estavam colados no chão. Meus pés estavam colados, grudados no chão. Irmãos, esse túnel existe porque já teve muitas pessoas que esteve lá. Pastor Miro mesmo, daqui da igreja, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele esteve lá nesse túnel, ele também já contou isso no púlpito. E eu quero dizer para vocês que meus pés estavam grudados no chão. Eu abaixei tentando puxar meus pés, mas meus pés não descolavam daquele chão. E eu fiquei assim, tentando tirar, eu queria ir lá no final daquele túnel para ver o que tinha lá. Irmãos, e de repente eu olho assim para o lado, eu vi uma mesa de mármore enorme assim, uma mesa de mármore. Não me diga como que eu consegui ver que era uma mesa de mármore naquela escuridão, porque até então eu nem sei, mas eu vi. Uma mesa de mármore e vi que tinha um corpo deitado na mesa de mármore. Esse corpo, irmãos, ele estava com as vestes brancas com as mangas longas. As mangas quase cobria a mesa toda e as vestes brancas, né? E eu tentei para me esforçar para ver quem era aquela pessoa que estava deitada. E eu observei que aquela pessoa que estava deitada naquela pedra era eu. Quando eu vi o meu rosto, quando eu percebi que era eu que estava deitada naquela pedra, veio a lembrança, irmãos, tudo do que aconteceu, porque até então eu não lembrava de nada. Mas quando eu vi o meu corpo deitado na pedra, eu comecei a lembrar do que aconteceu lá no hospital, comecei a lembrar que eu pedia para não tirar meu filho. Eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu e eu dei por mim que eu tinha morrido. Aí eu falei, eu morri e eu comecei a chorar num pranto muito grande ali naquele lugar, chorando, mas eu chorei muito ali naquele lugar, sabe? Muito, mas eu chorava, um pranto muito grande. E eu comecei a chamar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus, Jesus. E comecei a chamar por Jesus, comecei a chamar com muita lágrima, chorando muito, irmãos, muito mesmo. Quando de repente, irmãos, eu vi lá no final daquele túnel que não tinha fim, uma luzinha branquinha aparecer. E a luzinha vinha rodando assim, ó, e vinha ao meu encontro, e vinha aquela luz lá embaixo, naquele final do túnel, e aquela luz ia se aproximando, e quando ela chegou e conforme ela ia se aproximando, ela ia se transformando em algo, e quando ela foi chegando mais perto de mim, não muito perto, uma distância de 2 ou 3 metros mais ou menos,
E aquela luz foi se formando. Irmãos, era uma cadeira dourada, linda. Era uma cadeira dourada, linda. Aquilo era ouro maciço, era uma coisa linda, brilhava muito. E eu, olhando aquele trono, era um trono, uma cadeira linda ali, não era uma cadeira normal. Era um trono lindo. E ali eu vi que tinha um homem sentado nele. Esse homem, irmãos, o rosto dele era o próprio sol. Eu abaixei, botei a mão no meu rosto, eu não consegui olhar para lá, porque brilhava muito. Esse homem estava com vestes brancas. As vestes caíam assim até o chão, coisa linda. Um cinturão de ouro, uma coisa linda. Sabe, e eu não conseguia olhar direito, eu olhava assim, ó, entre os olhos, aquela cena, e vi quando apareceu um outro homem, de frente para este homem que estava sentado. Eu tenho certeza que esse homem era Deus, e eu vi que esse homem que apareceu de frente para ele, que estava sentado, para Deus, e de costa para mim, era o próprio Jesus, que é o nosso intercessor. Não tem outro intercessor na terra. Só Jesus intercede pelo homem. Então eu vi, era Jesus, porque ele estava de costa para mim e de frente para Deus, que estava sentado. E eu ainda com a mão assim, e eu pude observar que eles conversavam em línguas estranhas. Eles conversavam muito em línguas estranhas, e eu entendia cada palavra, irmãos. Eu entendia cada palavra, eles conversavam a meu respeito. Eles conversavam a meu respeito. Mas teve uma hora que Jesus, que era esse que estava em pé, ele fez assim, lançou o braço. Ele lançou o braço assim, irmão, para a pedra. E quando ele fez assim, que lançou o braço para a pedra, ele falou assim: Pai, dá mais uma oportunidade. Quando ele lançou os braços para a perna, que falou: Pai, dá mais uma oportunidade. O meu corpo que estava preso aqui, com os pés no chão, quer dizer, minha alma, né? Irmãos, eu não sei te explicar como é que foi. Ela transladou, ela fez assim, ó. Caiu dentro do corpo que estava na pedra. E na mesma hora eu acordei aqui no hospital em Bom Sucesso. E quando eu acordei, irmãos, eu só vi aquela cena. Eu só vi aquela cena. E eu só falava isso: Pai, dá mais uma oportunidade. De tudo que eles conversaram sobre mim, só lembro dessa frase. Pai, dá mais uma oportunidade. Pai, dá mais uma oportunidade. E os médicos que já tinham pensado, já tinham até desistido, né? Eles viram que eu tornei a vida, eles começaram a pegar aquele negócio, começaram a massagear meu coração, começaram a botar coisa no meu nariz. E eu só falava: Pai, dá mais uma oportunidade. Pai, dá mais uma oportunidade. E os médicos não entendiam nada que eu estava falando, e eu vendo aquela cena na minha frente, e eu falando: Pai, dá mais uma oportunidade. Eu só repetia essa frase toda hora. E os médicos, eu não tinha como ficar em pé, meu corpo não ficava em pé, meu corpo não ficava sentado. E eu fiquei ali deitado um tempão e falando direto: Pai, dá mais uma oportunidade, Pai, dá mais uma oportunidade. Aí foi onde eles colocaram minha roupa, mandaram chamar meu marido, e eles tiveram que me botar dentro de um táxi, porque eu não conseguia andar. Me botaram dentro do táxi e meu marido me levou para casa. Irmãos, Deus me deu mais uma oportunidade. Irmãos, o inferno existe. Graças a Deus que eu não vi o resto. Mas o inferno existe. E você vai prestar conta. Você que está abortando, está matando uma vida, você vai prestar conta um dia. O corpo é seu, mas existe um Criador e Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Em Apocalipse está escrito lá que você vai prestar conta, que nós vamos prestar conta de tudo que fizemos na terra. Você tem um livro, eu tenho um livro, está escrito lá, tudo que nós fizemos e praticamos. Então tema a Deus, se arrependa de todos os seus pecados e tema a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é essa palavra, é esse testemunho que eu trago para vocês hoje. E creia que foi real na minha vida. Amém? A paz do Senhor.